Estou iniciando a nossa terceira parte da reunião, nosso estudo. Para o encontro de hoje, a gente vai ter um tema que foi derivado das nossas discussões sobre a Cidade dos Espíritos, né, sobre a trilogia, de que a gente ainda vai tratar em próximos encontros, escrita pelo Robson Pinheiro Médium, né, pelo Espírito Ângelo Inácio. E a motivação para o tema de hoje e o tema da próxima reunião tem a ver com talvez uma certa surpresa, baseada, como a gente vai ver aqui, em alguns rótulos são criados histórica e socialmente, na constituição fundamentalmente independente da afrodescendência, né, da colônia de Aruanda, né, entendida então como uma colônia espiritualmente mais avançada do que o nosso lar, né, que é a colônia tratada pelo livro do André Luiz, o médium Chico Xavier, e que nos levou então a notar um certo contraste com o preconceito vigente na Terra, né, de que as sociedades africanas são sociedades próximas do estágio selvagem, sociedades pouco desenvolvidas, sociedades sem sofisticação cultural, sem sofisticação de organização política e econômica. E com base nessa provocação, a gente então foi estudar e tentar refletir um pouquinho sobre esses povos. E na raiz dessa discussão vai estar exatamente o elemento da violência, né, dentro da comunicação, e o princípio que o Walter Wink trabalha de violência redentora, que ele vai chamar do mito fundador da sociedade ocidental, que é o elemento básico que constitui as nossas relações de comunicação, que é a violência. Então, dentro do livro Os Poderes Instituídos, ele vai discutir que desde cedo, desde criança, né, a gente já entra em contato com esses mitos, que geralmente tem um herói, tem um vilão, o vilão inicialmente prevalece e causa aquela sensação positiva entre aspas, em quem está vendo, porque quando o vilão prevalece, ele está, né, garantindo exatamente aqueles sentimentos de maldade que nós temos dentro de nós, que em seguida são superados pelo herói, que lança a mão da violência para prevalecer sobre o vilão, mas agora com um sentimento de dignidade, de bondade. Então a gente acalma, né, aquele sentimento ruim em nós, com base no que é entendido a violência como um recurso necessário, como um recurso do qual a gente não tem como escapar se a gente efetivamente quiser lidar com o mal. Então esse mito fundador, e aí depois, obviamente o livro é mais denso que isso, ele retrata então a interpretação que nós fazemos da história a partir dos olhos dos vitoriosos. Então, os vitoriosos, que são aqueles que prevalecem pela força, têm em si uma visão legitimadora da sua história. Logo, é um povo superior que predomina sobre um povo inferior, cuja reação selvagem, agressiva, justifica a ação violenta de dominação. E uma vez que ocorre essa ação violenta de dominação por meio de armas mesmo, né, da força bruta, então se institui um sistema de dominação que é mais sutil. Esse sistema vem por meio de leis, regras, instituições, que vão de alguma maneira restringir o espaço de liberdade daquelas pessoas com base nesta leitura muito específica do que é um povo superior e do que é um povo inferior. Então o povo inferior vai sendo ensinado sob a sua condição de inferioridade para se conformar às regras e leis instituídas pelo poder superior. Como a lei do apartheid na África do Sul. Exatamente. A lei do apartheid na África do Sul é o exemplo mais claro disso. Exatamente. É uma política oficial racista, né? Sim. Então, inicialmente, né, esse é o quadro analítico, né, o motivo pelo qual a gente está analisando isso aqui, analisando a história africana. E
O segundo ponto que eu gostaria de colocar, antes de entrar, né, no aspecto histórico e político mesmo da África, é explicar por que alguns povos predominaram sobre os outros. Tá? Então, isso é uma linha de pesquisa extensíssima, eu vou falar em 5 minutos aqui no máximo, tá? Mas existe uma teoria que é muito celebrada, ainda que seja controversa, que o que fez alguns povos predominarem sobre outros foi uma combinação muito especial de armas, germes e utensílios de aço. Né? Então, essa é uma teoria que foi veiculada pelo Jared Diamond, que é um biólogo, ornitólogo, né? Trabalha com pássaros na Papua Nova Guiné, um país lá na Oceania. E a ideia básica é a seguinte: algumas sociedades desenvolveram a agricultura, conseguiram muitos alimentos para sustentar um conjunto de pessoas que começou a pensar em utensílios, né, como armas, como utensílios, por exemplo, faca, garfo, flechas de aço, que conferiam a eles, então, um poder militar maior. E aí, quando eles iam tentar ocupar outros espaços, eles levavam as suas doenças para regiões em que as pessoas ali não tinham seus organismos, né, protegidos ou imunizados contra essas doenças, e isso então se tornava uma importante arma de dominação. E aí existem muitos casos, né, ele analisa, o livro tem, sei lá, 600 páginas, né, ele analisa vários casos em que isso aconteceu. E a ideia é que a gente sempre se pergunta, então, por que um povo domina o outro? Então, obviamente a gente não vai entrar nisso aqui, mas a ideia é entender se a maneira como a gente interpreta povos dominados é pela visão dos dominadores. Então é também importante entender que ao chamar estes povos de inferiores, a gente está automaticamente eliminando qualquer interesse histórico ou intelectual por conhecer esses povos. Para que eu vou conhecer um povo que não tinha nada a oferecer? Qual que é o interesse em compreender a cultura indígena? Compreender a cultura afrodescendente ou africana? Não é mais fácil dizer os africanos? Muito embora haja 55 países, 2.500 idiomas, dentre eles vários dos quais formam o que nós entendemos por ser a superioridade linguística do Ocidente, que vem do aramaico e hebraico, que são exatamente idiomas do norte africano. Então, quando a gente fala os africanos, a gente está jogando todos no mesmo plano de homogeneidade, simplesmente eliminando toda a história, tudo aquilo que aquele conjunto de povos, né, ofereceu para a humanidade. Algo muito característico a quando a gente chama de maneira depreciativa os nordestinos, os nortistas. Porque é isso que você faz com povos inferiores, que você considera inferiores. Você joga todos no mesmo nome. E que eu sempre brinco, né, quando eu chamo meus colegas de sudestinos, né? Eles dizem, não, mas eu sou paulista, o que é sudestino? Então o Sudeste não está acostumado a ser chamado de sudestino. Porque não existe sudestino. Existe paulista, mineiro, carioca. Espírito Santo a gente nem fala, né? Porque também a gente está no clube, mas a gente acha que não se encaixa bem, né? Tem tipicamente o preconceito, né, desses 3 estados grandes, né, que a gente costumeiramente analisa de forma individual. Então, da mesma maneira que a gente fala latino-americano, que os europeus muitas vezes falam, os latino-americanos, como se aqui existisse uma única cultura. A gente também faz numa forma de subpreconceito, né, porque nós recebemos o preconceito, a gente faz também com os africanos. Né? A gente fica muito bravo quando acham que a capital do Brasil é Buenos Aires, mas pergunta as capitais dos países da África. Muito pouco eles sabem. Não, a gente... muito esquisitos, aliás. Não, e curioso. Não, eu não sei. A gente não sabe nada sobre a África. Eu tô falando de mim mesma. Eu não sei. Nada. Que é o quê? É um continente grande, cheio de floresta, de animal selvagem e negro. Mas é isso. Efetivamente é o que a gente conhece. Então, nessa minha rápida pesquisa, para preparar essa nossa conversa, eu vi o quanto a gente está despreparado em termos de material. Eu pesquisei muito e eu notei que tem muita coisa, só que não tinha nada do que eu queria estudar. Então eu tive que ir caçando, literalmente, nos diversos livros,
para encontrar isso, essa coisa bem pobre que eu vou apresentar para vocês aqui. Porque eu ainda acho que é pobre porque é muito rico tudo que tem, né? Então tudo que eu consegui é simplesmente dar uma pincelada de leve numa superfície da história, né, desse continente tão rico. Então o primeiro ponto, e é o ponto central que eu gostaria de explorar aqui, é que essas sociedades conhecidas como sociedades selvagens, primitivas, né, do continente africano, são na verdade sociedades milenares. Elas existem há milhões de anos, literalmente, tá? Uma das sociedades mais antigas que existem, grupos, né, agrupamentos mais antigos que existem. E quando a Europa estava formando os seus estados, hoje tão respeitados, né, e idolatrados, a África já tinha vários reinos e várias comunidades que eram tão avançadas e tão complexas quanto. Só que na corrida, né, a Europa avançou em termos de complexidade. Então, a ideia aqui é discutir um pouco a organização pré-colonização europeia. Então, dizer, como era, né, a origem disso? Para que tudo isso? Para explicar a raiz do sofrimento do escravo afrodescendente. Então, primeiro, a escravidão não era nenhuma coisa nova no século XVI, quando a gente começou a trazer, né, escravos da África para a América, para as Américas. Então, a escravidão é uma coisa tão antiga quanto a Grécia Antiga, a Pérsia, né, isso era algo bem comum. O que é muito diferente é como se dava a forma da escravidão, as leis que regulavam, a forma de tratar o escravo africano, que era muito diferente de como o grego tratava do seu escravo lá na Grécia Antiga e o romano tratava dos seus escravos que vinham geralmente quando eles ganhavam uma guerra. Então o primeiro ponto a explorar é dizer assim, são sociedades comunais, ou seja, não são sociedades baseadas no individualismo, são sociedades baseadas em fortes sentimentos de tradição, de família, estruturada seja na forma, é um nome ruim, né, mas forma de tribos, clãs, né, lembra os clãs familiares, tal, ou mesmo reinos. E eles chegavam a atingir centenas de milhares de pessoas, né, e alguns reinos até mais que isso, porque iam estabelecendo a sua dominação sobre outros povos. Então, um ponto central que aqui nós vamos chegar ao final dessa exploração, esse argumento exploratório, né, meramente de reconhecimento, o escravo africano ele tinha um problema diferente do escravo europeu, quando era escravizado, era o servo na Europa, e do indígena que era escravizado aqui nas Américas. O europeu estava em casa, e o indígena, ainda que estava sofrendo a escravidão, ele estava no seu terreno, ele tinha como se rebelar. Ele conhecia mais que o europeu, ele sabia as armas, ele tinha como comunicar com diferentes tribos e tentar uma rebeldia. O escravo afrodescendente, ou africano na verdade, né, na origem, ele era removido de tudo aquilo que ele conhecia como sentido da sua existência. E isso fragilizava psicologicamente e fisicamente. Colocado num ambiente que ele desconhecia por completo, com pessoas estranhas, dotadas de um poder de violência contra o qual ele não tinha como reagir, ele era facilmente entendido como um agente servil, desprovido de interesse, desprovido de vontade e desprovido de disciplina. E tendo a sua cultura 100% negada. E tendo a sua cultura negada. Totalmente. Como reação a isso, porque a cultura é um instrumento forte de rebeldia, de rebelião, como reação a isso é que a gente vai ver o florescimento, né, do candomblé e da umbanda depois, mais tarde, né, nas regiões onde o escravismo prevaleceu. Tá? E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco também sobre isso. Então, iniciando, eu vou trazer alguns dados sobre as sociedades tradicionais da África, né, e alguns elementos importantes que talvez a gente não saiba. Né? Então, em primeiro lugar, as sociedades lá têm mais de 5 milhões de anos. Tá? Então, as primeiras organizações chamadas de proto-humanas, quando o ser humano ainda era um projeto, né, ele ainda não estava na sua forma acabada de Homo sapiens sapiens, né, já existiam agrupamentos ali. Então, é ali que é o berço, literalmente, da humanidade. Cerca de 100 mil anos atrás,
foi quando os humanos modernos que a gente conhece começaram a ascender, né, se organizar em agrupamentos e dali eles se difundiram para outros cantos do planeta. A África abriga, já abrigou e abriga 5 das 6 maiores divisões étnicas. Então, literalmente, quase, né, 85% da raça humana se encontra ali. E 3 delas são nativas ainda hoje da África. 1/4 dos idiomas do mundo se encontra ali. Né? Então, são 1.500 idiomas, mais ou menos. Sendo que 550 deles são variantes de um idioma chamado Banto, né? Que também é uma família, né, de idiomas, que depois foi trazida para cá e se miscigenou com o português. E também tem os idiomas afroasiáticos, que são aqueles que dominam o norte da África na conexão com a Ásia. Né? E dentro desses idiomas, essa família dos afroasiáticos, estão os idiomas semitas, né? O hebreu, o aramaico e o árabe, se eu não me engano agora. Agora tem, acho que o árabe não era um outro, agora me fugiu. E esses idiomas são exatamente a estrutura linguística na qual vão ocorrer as 3 maiores religiões, que vão dar origem às 3 maiores religiões monoteístas que a gente conhece, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Curiosamente, né, a gente sempre atrela essas religiões ao Oriente Médio, sendo uma construção tipicamente palestina ou árabe, né, de influência árabe. E na verdade não. A origem linguística dele está exatamente no norte da África. Então esses idiomas que dão origem a essas religiões são uma ramificação de idiomas afroasiáticos. 12 das 19 línguas semíticas estão confinadas à Europa. 12 delas, ainda Europa. hoje. A Etiópia, desculpa, não a Europa. 12 dos 19 idiomas semíticos ainda hoje persistem na Etiópia. E a gente ainda tem 222 idiomas afroasiáticos. Então não dá para dizer que isso é uma sociedade pouco complexa, né? Ainda que muitos dos idiomas sejam muito parecidos, o historiador europeu vai lá e chama do quê? De dialeto. Né? Mas se você for tomar dentro do contexto, ali onde eles vivem, são idiomas efetivamente. Então, entrando no aspecto da escravidão, por que era tão forte a fragilidade física e psíquica do escravo? Exatamente porque nas sociedades africanas tradicionais o que a gente via era, na verdade, várias formas de governo muito complexas. Não eram governos simplórios, não eram meramente tribos e clãs que viviam com pessoas catando, né, sementes e arbustos nos desertos ou nas pradarias. Ao contrário, eram sociedades bastante organizadas e há muitas evidências e relatos de desbravadores e viajantes falando de grandes centros urbanos, de grandes e complexas estruturas arquitetônicas, trabalhos com cerâmica, com metais, ainda que pouco sofisticados quando comparados aos desenvolvimentos posteriores da Europa, mas ainda assim, né, bastante organizado. Então a gente tem basicamente 3 formas de organização, uma que é base em ordem genealógica, né, que são as linhagens familiares ou os clãs, aqueles baseados em processos iniciáticos, geralmente por idade, né, então as iniciações típicas lá muito parecidas com as dos romanos, e temos também as chefias, né, que são unidades políticas, geralmente que têm uma estrutura sacerdotal. Então você tem um líder religioso no topo, e esse líder religioso que dá disciplina à organização e garante ali o funcionamento do corpo social. Só um parêntese, quando fala em ordem genealógica, clãs e linhagens, é bom não se afastar da ideia que os impérios romano, o Império Europeu, também é uma ideia de uma linha de clãs e linhagens, porque tem a sucessão é genealógica também. Sim. Até a Idade Moderna, né? Até hoje, para falar a verdade. Os impérios, então, onde tem monarquia, é uma ordem genealógica também, não é uma coisa... Sim. Às vezes você fala clãs e linhagens, já é uma redução do... Entendi.
Não, perfeito. Qual que é o segundo? Desculpa, não entendi. Você tem... Não, é que são formas de organização. Então, é por processo iniciático, por idade. Então você tem o mais velho, ele está no topo da hierarquia. E o mais novo, ele vai alcançando essas etapas hierárquicas. Que é diferente. Você pode ter numa chefia um sacerdote que é mais novo do que os seus liderados, por exemplo. Se ele for entendido como um escolhido e tal. Então, existiam vários, né, estados tradicionais muito fortes, né, como... Aí tem alguns exemplos aqui, os impérios de Gana, Mali, né, o famoso que é o Timbuktu, né, que ficava exatamente na região onde hoje é o país Mali, e eram reinos, impérios literalmente sofisticados, muito abrangentes, ocupavam milhares de quilômetros, né, e tinham um aspecto de organização e dominação muito forte, com tributação, né, tudo aquilo que se via dentro, né, de uma organização grega e romana, só que com características muito diferentes no que diz respeito às leis, à maneira, né, de organizar tanto a economia quanto mesmo os chamados direitos civis. Tá? Então eram chefias, né, em geral essas unidades eram muito bem estruturadas. Né? Em alguns casos aqui, você conseguia estabelecer um comércio ativo, inclusive com os árabes, e esse comércio foi muito importante para gerar uma diversidade cultural e muito rica naquela região. Não é à toa que o norte da África é conhecido como a África Árabe, né? Porque é a África branca. Né? Muito embora eles não sejam brancos, né? Eles têm a pele amorenada, mas é entendida como a África branca. Tá? Então, esses estados eram muito sofisticados, então era isso que eu gostaria de colocar. E a contribuição deles para a história não é nula, ao contrário. É uma contribuição muito importante. E se a gente considerar os povos de pele escura, e aí considerando os indianos, as contribuições são ainda maiores quando a gente considera a matemática e as ciências em geral. Um outro ponto que é importante salientar é que o Egito, que foi um dos maiores impérios já conhecidos, onde houve muito avanço científico, em termos de navegação, de arquitetura, é um povo elementarmente africano. E aqui vem um aspecto interessante do sistema de dominação, né, que é a maneira como a gente interpreta o mundo e como a gente vê essas relações. Quando a gente fala das pirâmides, a teoria mais aceita, curiosamente, é que foram alienígenas que construíram, né? Que é uma teoria que tem um grau de absurdo, mas que, obviamente, não é provável, mas que todo mundo gosta de celebrar essa teoria. E, recentemente, um grande escritor americano, que é um escritor afrodescendente, né, que é diretor do Planetário Hayden, cara muito conhecido, Neil deGrasse Tyson, ele falou assim, é interessante, né? O que acontece quando você vai interpretar a obra de outro povo que não tem a mesma cor da sua pele. Então, quando você chega lá, você vê aquela coisa magnífica produzida, e como você não conseguiu produzir, um outro povo que você considera inferior produziu, você fala o quê? Foram alienígenas. Porque jamais um povo moreno e negro seria capaz de produzir aquilo. Então, a organização da sociedade egípcia é um exemplo claro de como as sociedades africanas, ainda que muito diferentes entre si, tinham um grau de organização científica, política, social, cultural, muito mais extenso e complexo do que aquilo que a gente aprendeu, né, ou não aprendeu na escola. Né, e a gente não aprende até hoje sobre a África. Né, como se fosse um terreno baldio, repleto de zebras, búfalos, né? Você colocou no início, repletos de animais selvagens, né, e com um monte de gente que não tem tecnologia. Né? Então, passando desse ponto, e aí entrando em aspectos que vão ajudar a entender o sofrimento do escravo africano nas Américas, a cultura material, filosofia e religião. Então, as comunidades, os reinos e as sociedades africanas, elas tinham um conceito de ser-estar, que traz o binômio, essência e essência no tempo. Então, o ser, que é um conceito essencial, e o estar, que é exatamente a essência enquanto
no seu ambiente. E aí a ideia é que a visão de mundo, né, inclusive o cotidiano, o trabalho, o lazer, está sempre conectada ao universo social, mas também ao universo cósmico, natural e sobrenatural, de maneira que é impossível separar o que é concreto do espiritual. Prestem bem atenção nisso, porque isso é fundamental, dado que a gente reinventou a roda com Allan Kardec, tá? Porque isso já era disponível, e aí precisa vir o Allan Kardec organizar e reconectar o concreto com o espiritual de novo, sendo que essas, bem como muitas outras culturas, já tinham essa unidade do espiritual com o concreto. De maneira que a interpretação sobre tudo o que acontecia na vida das sociedades africanas era sempre entendida ao olhar do espírito e ao olhar da matéria, sendo essas coisas indissociáveis entre si, se não poderia desconectá-las. E tudo isso, essa dimensão, né, conectada do social, cósmico, natural, sobrenatural, afetava todas as relações, inclusive as econômicas. E daí vem um aspecto importante, que é a ausência do conceito de propriedade privada que existia nessas sociedades. Então existia um conceito amplo e vago de propriedade, a partir do qual você podia punir, né, pessoas que roubavam e tal, mas ele não era um conceito que carregava uma legitimidade espiritual. Ou seja, aquilo é meu como espírito da lei. Uma vez que eu me apropriei, aquilo não poderia mais me ser tirado, que é o que vai vigorar no direito europeu, né, depois que moderno que a gente conhece. Então a Europa desenvolve esse conceito que vai, obviamente, fazer florescer o individualismo e o egoísmo junto com ele. Isso não quer dizer que não havia egoísmo na África, nas sociedades tradicionais. Tá? Só quer dizer que a organização social, a maneira como as crianças eram ensinadas sobre propriedade, não levava o conceito da propriedade individual de maneira tão arraigada. Então existia um conceito de propriedade, mas ele era vago. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Talvez mais dirigido para o coletivo mesmo. Isso. Fazer uma pergunta até um passo atrás, quando considera a unidade do ser e estar, né, do concreto do espiritual. Esse conceito, ele tem uma ideia de impermanência? Sim. Então, pensando numa ideia de impermanência, aí talvez justifique a ideia de que nada é seu por direito, nada definitivamente seu. Neste momento. Ele não é seu. Ele, neste momento, está sendo seu. Então, eu acho que tem uma concepção dinâmica. Eu só tenho receio de dizer que era assim e tornar as sociedades africanas uma cabala. Que a cabala tem essa concepção. Mas aí eu não sei dizer se era por isso. Mas certamente acho que o fato de estar conectado a um plano social dá à propriedade um caráter de impermanência. Certo. Aí a questão, e aí eu precisaria ter alguém que conheça mais de cultura africana e dizer, não, realmente eles tinham uma concepção de mundo que envolvia a impermanência da matéria, aí eu não sei dizer. Ok. Tá? Foi só um insight. Então, digamos assim, que o resultado é esse. A questão é saber se o princípio filosófico é o mesmo. Tá. Né? Porque aí eu acho que talvez envolva um conceito físico mais sofisticado do que essas sociedades tinham acesso. Eu acho que no dicionário da escravidão do Clóvis Moura tem isso, eu vou procurar. Tá, que é algo interessante de saber. Por que eu estou falando isso? Porque lá o conhecimento e as imagens, né, as estruturas eram chamados de fetiches. Então o fetiche era uma estrutura simbólica, né, que representava, em geral, forças da natureza. Daí, né, as figuras tão fortes, né, os elementais que vão aparecer no candomblé e na Umbanda. Então, existia uma ideia de totalidade e essa totalidade dentro dessa totalidade estava o ser humano com a natureza. Então eu acho que se a gente pesquisar, a gente vai encontrar esse conceito vago de propriedade associado a essa relação respeitosa, isso sempre é pontuado pelos estudiosos, entre homem e natureza. Então a natureza ela não está ali para ser dominada, ela está ali para interagir com a gente. Isso é super importante e vai entrar em flagrante contraste com a visão europeia, que vai querer fazer o quê?
dominar a natureza. E aí vem o conceito. Se esses são povos que não dominam a natureza, e o papel da inteligência humana é dominar a natureza, eles são o quê? Selvagens. Porque selvagem é quem interage com a natureza. A civilização é quem submete a natureza aos seus desígnios, às suas vontades. Daí, né, que vem a etnologia, né, que é o estudo das diferentes raças, que vai dizer quais são povos superiores, né, os dominadores, e os povos inferiores que devem ser dominantes. Justamente, eles não dominam a natureza porque eles fazem parte dela. Esse é o conceito. Exatamente. Então eles só atuam na natureza na medida que eles precisam ou não. Como eles fazem parte, é uma coisa só, sabe? É uma todo. Conexão. Né? O homem e a natureza é tudo junto. Mas esse ponto que o Paulo levanta é bem legal de explorar, porque eu acho que a gente pode encontrar coisas ainda mais ricas nesse sentido. E aí tem uma outra dimensão em que existe uma conexão de impermanência como indivíduo, mas permanência como eternidade, que é a linhagem da família. Então cada ser, ele se entende como parte de um legado e de um futuro. E sempre ele representando aquilo que os seus antepassados ensinaram e deixaram, a sabedoria, né, dos seus antepassados. Isso é muito forte, né, na cultura africana e nas religiões. Da força dos ancestrais, né, sempre buscando a sabedoria, né, dos pais velhos, né, todos aqueles que podem trazer orientação no momento de desorientação. Tá? Então esse aspecto do social, da família, é fundamental para o senso de identidade e existência de um africano. Falando essencialmente do africano daquele período pré-escravidão. Tá? Hoje, obviamente, a situação é bastante diferente por conta da influência, né, da cultura europeia. Bom, então, no que diz respeito à infinitude, né, dentro desse esquema filosófico, o descendente vem do ascendente, né? Então a decorrência disso é que o passado está intimamente ligado ao futuro. Logo, você não deve desrespeitar os seus ancestrais, deve escutá-los e assim por diante. E é isso aquilo que eu estava falando, esse tipo de pensamento ele comporta uma perspectiva dinâmica, ou seja, ela não é estática. Né? Então é até interessante explorar como que eles entendiam o pós-vida, né? Pós-vida terrena, qual era essa compreensão nessas sociedades mais tradicionais. Bom, e aí eu gostaria de explorar um elemento que vai ser importante para entender a atuação dos escravos depois em outros territórios, que é exatamente a visão, a concepção de mundo como sendo uma relação de forças naturais, sobrenaturais, humanas e cósmicas. Tá? E aqui entra o princípio da força vital, né, que dentro da que eles chamam de expressão do idioma Yoruba ficou com o nome de axé. Então axé é exatamente essa força vital, o princípio vital, né, que a gente estuda no espiritismo. E eu vou fazer uma descrição um pouquinho mais detalhada, porque eu acho que ajuda muito a informar o que a gente leu no livro do Ângelo Inácio. Então, árvores, pedras, montanhas, astros e planetas exercem influência sobre a Terra e a vida dos seres humanos e vice-versa. Os europeus eles queriam dominar indiscriminadamente as coisas e os africanos davam importância a essas coisas. Entendiam que elas traziam aprendizado sobre a vida deles. De maneira que era um ecossistema, né? Era uma reunião entre os seres humanos e a natureza. As preces e orações, por exemplo, feitas a uma árvore, antes de ela ser derrubada, não era como muitas vezes os europeus entendiam, como eles reconhecendo um espírito na árvore. Muito embora algumas delas poderiam até reconhecer, né, mas não como espírito individual da árvore, mas como espírito da natureza. Mas era, na verdade, né, um respeito à existência de um ser que contribuía com o ecossistema, tá? E não necessariamente a manifestação, né, de uma crença em um espírito vegetal ou coisa do gênero. Então, humanos, vegetais e animais e minerais estavam todos dentro de uma hierarquia de forças, o que é algo muito próximo do que a gente lê dentro da hierarquia dos reinos, né, no espiritismo.
Né? Isso passa do reino mineral, depois do reino vegetal, e aí a força vital que estava adormecida acorda no animal e ganha sua plena potência na Terra, nos seres humanos. Né? E aí, por fim, a ideia de mágica, né? Que era entendida pelos europeus como sendo magia, não, curiosamente, negra. Né? Porque quem fazia não apenas eram pessoas de pele escura, mas como existia um elemento de desconhecido, um elemento, né, de obscuridade naquilo que eles faziam, porque eles não conseguiam explicar. Muito embora não fosse novidade nenhuma para os europeus o conceito de milagre. Né? Mas o milagre só podia ser feito por pessoas que tinham o título da Igreja Católica, né, e não por pessoas selvagens que moravam no meio do continente africano. E para os africanos, essas sociedades, na verdade, a mágica era uma forma inteligente de lidar com as forças da natureza e do cosmos. Então, para eles, era em si uma forma de ciência. Não era apenas, né, um jogo descuidado com essas forças. Na verdade, você passava por uma iniciação muito longa até você chegar no ponto em que você podia se tornar, né, um curandeiro ou um sacerdote de elevado escalão. E aí, por fim, a ideia de que existiam vários deuses também é uma ideia imprecisa. Cuidado aqui. É uma ideia imprecisa porque há vários relatos de várias religiões monoteístas na África. Então, existem aqui alguns relatos, inclusive eu trouxe uma foto, que depois a gente pode colocar. Deixa eu mostrar aqui para o Paulo. Em que você tem uma pedra fundadora, em torno dela existem os homens, e isso simboliza a unidade divina, a unidade da criação, e os seres que devem se conformar a essas regras que vêm do Criador. E, inclusive, algumas interpretações colocam esses como semideuses, ou seja, existiria uma hierarquia entre o Criador e os seres humanos, representada na literatura cristã como fossem os santos. Então existem algumas representações, isso é ainda controverso entre os estudiosos, não encontrei textos que dizem que isso é uma interpretação monoteísta, mas existem interpretações que são politeístas, mas que existem de fato vários relatos dizendo que retratando a ideia de um único Criador. O que também põe por terra a ideia de que as religiões monoteístas foram criadas, né, lá no Oriente Médio. E aí, por fim, né, então, dentro desses rituais, existe então a consciência de que cada ser está presente no mundo, tem o seu papel, e que a força dos homens é humana e não divina. Ou seja, o que o homem faz é resultado das suas decisões e não devem ser atribuídas ao Criador. Tudo que o Criador fez foi criar e colocar o homem para enfrentar as adversidades dentro do seu plano terreno, nas forças com a natureza. Então, quando a gente, né, veja, isso aqui é uma descida incrivelmente superficial, com pouquíssimas horas de estudo comparado ao que essas pessoas fizeram. E a gente já vê, né, que é muito diferente, pelo menos de tudo que eu ouvi falar sobre cultura africana, né, como sendo sociedades selvagens, sem filosofia, sem concepção de mundo, né, próximas do animalesco. E, evidentemente, sociedades tão fortemente centradas, né, em torno de comunidade, quando você retira uma pessoa dali, ela perde o seu senso de identidade. Sim. E ela literalmente se torna algo próximo do animal. Mas não um animal selvagem, um animal indefeso, né, que se viu fora, né, do seu grupo. Perde a cultura, perde o laço familiar, perde suas origens. Coloca ainda mais, perde as vestimentas. Perde tudo. Na cultura africana em geral, as vestimentas são importantes símbolos do status, da concepção de vida. É negado em todos os níveis. Em todos os níveis. Os níveis. E aí o ponto é que isso vai eliminando gradualmente o sentido de existência. Muito bem, dado isso, né, qual era a grande diferença, e aqui é o ponto onde eu vou colocar.
algo que é importante. Existia escravidão na África? Sim. Vários povos, várias sociedades tinham a escravidão como base da sua organização social e econômica. Porém, a escravidão na África, ela era muito diferente da escravidão que foi feita nas Américas. Primeiro, porque os líderes africanos, eles não tinham armas tão poderosas quanto os líderes europeus. Eles tinham dificuldade de manter a disciplina. De maneira que os próprios sistemas legais, a maneira de punir as contravenções era muito mais leve. As leis eram muito mais benevolentes. De maneira que a gente pode dizer então que a cultura africana ela é inferior à europeia? Não, porque a cultura tem que ser entendida a partir do seu contexto. Militarmente falando, era. Não tinha assim todo o conjunto de armas, os utensílios de metal, a siderurgia, a metalurgia. Então, militarmente falando, sim. O que tornava as sociedades vulneráveis aos brancos. Mas os outros termos, não. Então, em seus próprios termos, a África era avançada, né, em alguns elementos até mais admirável do que a Europa da época. Né? A gente está falando de século 1500, 1600. Mesmo assim, você tinha muitas crueldades, muitos privilégios hierárquicos, né? Então grupos que se apoderavam do território, tiravam muita coisa das famílias, né? Gerando pobreza, gerando injustiças, mas a diferença é que em geral ali a religião era o domínio principal e o lucro em algumas situações. A selvageria europeia nesse sentido era muito guiada pelo lucro, pela necessidade de lucro cada vez maior. De você usar o ser humano como apenas um instrumento para obter maior ganho pecuniário, maior ganho de dinheiro. Então, já no século XVI, a gente está falando de um conjunto de sociedades que tinha mais de 100 milhões de habitantes, já tinha ferramentas de ferro e já tinha uma certa destreza agrícola, que eles já produziam vários itens que a Europa ainda não produzia ou queria produzir mais tarde. Já tinham grandes centros urbanos, e já tinham muito desenvolvidas tecelagem, cerâmica e também escultura, que são os itens que a gente vê quando a gente vai no museu, né? A gente fica vendo potinho de cerâmica para ver quais eram as técnicas que eles usavam, porque aquilo representava, né, a tecnologia que eles tinham disponível. A gente tinha grandes reinos, eles já eram mais estáveis e organizados do que a Europa, na época do feudalismo. Esses reinos eram essencialmente feudais, então era basicamente aquelas relações de senhor e vassalo, então era feita, né, de uma maneira hierárquica, porém, né, os arranjos de servidão, de escravidão, eram muito diferentes daqueles que a Europa trouxe da Grécia e de Roma. Então na Europa, e aqui onde eu vou colocar alguns itens, a gente tem relatos, né, que são muito violentos, que é onde eu, né, coloquei lá, que fazer só doía um pouquinho, pode? Claro. Quando você fala assim, que eles eram estados feudais, né, eles eram estados feudais na época que na Europa os estados também eram feudais. Isso. Então é interessante fazer esse paralelo que é então, mas igual. É isso, eles naquele eram momento, até mais estruturados, sim, e mais... Naquele momento os dois estavam em momentos feudais, organizações feudais. Só que a África já tinha conseguido constituir estados maiores, mais organizados do que as células menores da Europa, que é um traço da organização política do feudalismo, é a descentralização política em pequenas células, né? A África já tinha conseguido estruturar reinos maiores, com maior abrangência, no regime feudal, que é mais difícil de fazer, né? Porque geralmente esse esquema baseado na confiança, né, nos laços hierárquicos e sociais são mais difíceis de manter sem uma unidade militar que garanta a ordem, que é o que a gente hoje conhece pela polícia, pelo exército, né, que contém, né, toda tentativa de fugir dessa regra. Então ambos eram feudais no momento em que a Europa estava tentando sair do feudalismo, né, já nesse movimento em direção à Idade Moderna. E aí dois aspectos que eu gostaria de diferenciar é que na África, né, você tinha, dada a organização de clãs, né, a organização tribal, acho que o nome é ruim, mas você tinha um forte espírito comunitário. As leis eram mais benevolentes com os contraventores, exatamente porque eles não tinham armas, né, de violência que garantiam a disciplina. Então era mais difícil de manter a galerinha dentro da linha ali.
E aí um historiador, que chama Basil Davidson, ele foi analisar o tráfico negreiro e aí ele chega a coisas bem interessantes. Então ele vai comparar, no século XVI, algumas leis que existiam para contravenção. Ele vai pegar Portugal, Inglaterra, Congo e um outro reino chamado Ashanti, no oeste africano. Então, em Portugal, cerca de 2 meses, acho que 2 meses ou 2 anos depois do Cristóvão Colombo, né, fazer as suas primeiras incursões, estabeleceu-se, né, foi fortalecendo ali a propriedade privada. E com ela, punições muito severas para quem burlasse. Então, se podia chegar, inclusive, a chibatas em praça pública, Portugal. E na Inglaterra, nesse mesmo período, uma criança que roubasse um pedaço de pano de algodão podia ser enforcado. Um pano. No Congo, a ideia de propriedade privada que se tem registro, ela era estranha. Né? Então, as pessoas não entendiam direito o que é propriedade privada, um conceito que os europeus trazem. E quando havia, por exemplo, alguém foi lá, plantou um negócio que alguém roubou, né? Isso era entendido como uma contravenção, e em geral, sim, você punha uma multa ou fazia a pessoa prestar serviços na propriedade de quem ela roubou. Né? Então, é o que seria hoje o que a gente chama de penas alternativas, né? Prestar trabalhos comunitários. E no reino de Ashanti, né, esse reino que fica no oeste africano, existia escravidão, mas ela era mais parecida com a servidão na Europa, que era aquela relação, né, de sesmaria, de você fazer o trabalho na casa do seu senhor durante um período da semana. Tá? E o servo, né, o escravo, ele tinha direitos que o senhor tinha que respeitar, e em geral ele era absorvido pela família e podia virar até herdeiro do senhor. Além disso, ele podia casar, ele podia ter o seu próprio escravo, ele era entendido como uma testemunha crível em tribunais, em julgamentos, né? E ele eventualmente se tornava da família, de maneira que havia, né, muita interconexão entre famílias de servos e senhores. Ou seja... Era quase um empregado. Assim. Ele é um... eu acho que traduzindo para termos... empregado, Mas ele era entendido como um ser, né? Não um ser inferior. Isso que eu ia falar, para ele participar da família, ele não era visto como um ser inferior porque ele começou como um servo, escravo, que seja. Né? Ele estava naquela condição e ele pode mudar de condição. Não é a partir do momento que você nasceu, trazendo para o nosso mundo, né? Nasceu negro, você já é diferente, você já é inferior. Não, e fundamental, né? A escolha de a pessoa ser escravo ou não era determinada pela cor da pele. São traços que são irreparáveis, né, por assim dizer. Então, eu acho que essa diferença do que é rotulado como inferior e superior, eu acho que faz toda a diferença. Então, a situação de estar naquela situação, ele estava naquele momento como servo, como escravo, mas poderia mudar. Sim. É que eu sempre tenho, quando a gente analisa essas crueldades, o receio de a gente idealizar demais um sistema, porque ele posteriormente se tornou oprimido, e aí tentar ver de maneira muito bela assim, o que era um sistema duro também. Também injusto, também problemático, só pra gente ter essa vigilância, né, de não achar, não, então os africanos eram tudo bonitinhos, santos, não. Mas como é que ele se tornava escravo? Isso eu não... Falta de condições de não, eu acho que geralmente devia ser guerra entre clãs. Provavelmente. Tá. Possivelmente era guerra entre clãs. Faz sentido. Né? Que foi onde... Prisioneiros de guerra. Que foi onde, quando a Europa vai lá e fecha os estados, né, e colocam vários clãs que são, sei lá, por séculos foram rivais no mesmo terreno, tendo que pagar tributo igual. Obviamente que ele ia dar errado, né? Talvez a gente possa fazer uma aproximação dessa situação desses escravos, trazendo um pouco para cá, alguma coisa que se assemelhe, que chega próximo aos crias da casa e aos escravos de ganho, né? Que os crias da casa acabavam sendo aceitos como pessoas da família, e os escravos de ganho, que mesmo durante a escravidão tinham um ganho, e que muitos deles acabaram comprando as suas próprias alforrias. Né? Então eles...
também eles eram tidos como superiores dentro Então, aí aqui, da camada, né? Só para a gente não perder o contexto, essa é uma leitura possível. Mas dentro do que os especialistas, os estudiosos falam, a origem do sistema, ou seja, a maneira de organizar, vai tornar essa diferenciação não boa. Ah, tá. Ela vai tornar como um fruto, olha isso, é o fruto de uma estratégia para impedir a coalizão entre eles. Tá. Como que você quebra o sentimento que gera rebeldia? Estratifica. Sim. Ele é o escravo de ganho, ele é o escravo do campo, da senzala, da lavoura. Esse aqui é o da casa grande. Essa escrava, ela é escrava do senhor. Ela é a escrava que o senhor usa quando ele quer satisfazer. Aquela escrava não é nem boa para isso, ela fica na senzala, ela vai trabalhar. Então, dentro desse contexto, aí eu não sei, você conhece mais do que eu, mas é entendido como não algo benevolente, como era aqui, mas como algo que fazia parte do sistema de opressão para você impedir a união entre eles. Entendi. Tá. E o modelo de escravidão por guerra de clãs seria mais de acordo com o modelo de escravidão da Idade Antiga mesmo, que você adquiria novos escravos quando você, numa guerra, vencia a guerra e os soldados do perdedor se tornavam escravos do vencedor. Sim, é que aqui eu acho que tem ainda uma diferença que me parece que o escravo, a criança nascida de um escravo não era escravo. E isso é fundamental. Sim, É bem diferente. Né? Então, obviamente, devia ter sociedades em que isso acontecia. Então, filho de escravo vai ser escravo. Mas o que eu li é que o geral é que isso não era uma regra. Então, nasceu, não é escravo. Tem a liberdade dele garantida, só que é filho de escravo. Que é a diferença da instituição do regime. De você criar um regime em que a pessoa ela é uma espécie diferente. Então, nasceu do cavalo, vai trabalhar na lavoura, é cavalo. O negro, que é um ser humano, que aliás não é um ser humano, que ele não tem alma, né? Várias vezes na Igreja Católica se perdia em discussões de dezenas de anos sobre se o negro tinha alma ou não tinha alma. Ele é um bicho de carne. Então ele não está no mesmo plano dos seres humanos. E quem mantinha contato e relação com os escravos negros, afrodescendentes, era entendido como cultivando uma aberração. Porque o problema aqui é a classificação. É o rótulo, a maledicência. É como você define, você nasceu de outra espécie. Você não pode fazer parte dessa casa a não ser como os cachorros fazem parte. Você jamais vai ser um ser humano. Você jamais vai dormir na cama se eu não deixar. Né? Sempre tem alguém dizendo o que a pessoa deve ou não fazer, porque ela sozinha não tem interesse, ela faz o que ela é mandada. E eu acho que esse é o elemento de racismo, que eu acho que diferencia. Posso estar falando imensa bobagem, tá, pessoal? Isso é com base no que eu estudei, no pouco que eu li, de que as diferenciações se davam numa concepção de raça. Tá? Exatamente porque visualmente, né, elas eram muito diferentes. Então isso levou no Ocidente, já estou acabando, Fê. Não, pode falar, tô com frio. A um sistema de arbítrio muito grande. Pra mim, tá. Então você tinha aquilo que é chamado de racismo natural. O que é o racismo natural? É a ideia de que as pessoas naturalmente são inferiores e isso alivia a sua culpa ao exercer as crueldades. Lógico. Como assim? Por que as pessoas matam rato? Porque você está justificado naturalmente que é um bicho que te faz mal. As pessoas vão lá, eu não consigo. Já tentei várias vezes, vinha rato, eu ficava, não consigo matar rato. Não consigo. Então. Eu não sei nem matar uma barata. Não, as pessoas vão. A gente aprende desde cedo a matar insetos, matar baratas, né? Porque a gente está justificado naturalmente que aquilo é uma agressão, né? É um bicho nojento. É um bicho nojento que vai trazer doença. E a mesma coisa era usada então com os negros afrodescendentes. E aí vinha o ponto, eles eram mais fáceis de escravizar do que o índio europeu, só que isso não significa que eles fossem fáceis de escravizar. Então, frequentemente eles se rebelavam, você tinha fugas,
que eventualmente os levavam a reconstituir alguma familiaridade com o que eles tinham em casa. Daí a imagem, né, dos quilombos, né, o mais famoso Palmares, né, em que você tinha a constituição dessas comunidades que buscava reestruturar a atmosfera cultural que eles perderam na África. Só que tem um elemento ainda mais cruel, que é você colocar os africanos como se eles fossem de uma única raça. Quando na verdade você estava colocando pessoas de diferentes idiomas, diferentes padrões culturais, muitas vezes de tribos rivais, juntos. Então, evidentemente, isso ia fazer com que eles buscassem, né, criar formas de resistência. Como que a gente quebrava, né, na forma de feitores, desse sistema de colonização e de escravidão, essa resistência? Primeiro, disciplina rigorosíssima. Segundo, ensinar desde cedo para o escravo a inferioridade dele, né? E aquela história de saber o seu lugar, né? Fundir o desejo do escravo ao do senhor, né? Então, a ideia é que depois é analisado o escravo quando ele é liberto, ele não está aparelhado para saber o que ele quer, né? Tudo que ele quer é não trabalhar o quanto ele trabalhava, né? Então ele trabalhava 2, 3 dias, conseguia o sustento dele, e o resto da semana ele descansava, porque quando ele nasceu, trabalhasse era uma maldição até o fim da vida dele. De repente ele foi liberto e falou, por que eu vou trabalhar toda semana? E aí começa a se constituir essa história de que os negros são preguiçosos, que eles não gostam de trabalhar, de estudar. Tal. E aí 2 elementos muito importantes. Quebrar o sentimento de família dentro da família escrava. Então você separava, né, filho da mãe e colocava em outros lugares. E por fim, segregar os escravos entre escravos da lavoura e escravos da casa grande, né? Porque isso ajudava a quebrar o espírito de comunhão entre eles. Por fim, o arbítrio da lei, né? E aqui que a coisa, eu vou falar bem rapidamente aqui, porque eu acho que isso é muito pesado, né? E eu acho que eu deixei um arquivo para quem tiver interesse. É um arquivo que vai falar de alguns outros arbítrios que os afrodescendentes sofriam aqui no Brasil. Então, o superior imediato do escravo, né, que era o feitor, muitas vezes ele tinha o poder absoluto de usar a shibá, de queimar, mutilar e até matar um escravo. Então aqui eu vou usar o exemplo de um estado, de um país que hoje é bastante venerado, né, mas que 300 anos atrás, em 1705, no estado fundador, né, o estado da Virgínia, permitiu o desmembramento dos escravos se eles batessem numa pessoa branca. Em 1723, em Maryland, no estado que fica logo acima da Virgínia, era permitido cortar as orelhas do negro se ele também investisse contra um homem branco. E se o crime fosse mais grave, como por exemplo roubar algo, por menor que fosse, era enforcamento e esquartejamento público. Então, o que eu quero colocar, né, finalmente já finalizando. Os sistemas legais, eles existiam na África, eram tão sofisticados em termos de complexidade quanto era da Europa no momento, né, que a gente está analisando, século XV e XVI, mas eles carregavam já aspectos que eram muito mais próximos da filosofia de Jesus, de você ter uma dosagem em como você vai lidar com o contraventor, né, do que os próprios homens que se alegavam mensageiros do mestre. Eles cortejavam. Então a estrutura entendida como civilizadora e civilizatória era muito mais selvagem no seu sistema legal do que aqueles que eles chamavam de selvagens. Notem o paradoxo que existe nisso. E assim, os arbítrios na Constituição, né, nesses sistemas normativos, nesses costumes sociais das sociedades africanas, eles eram muito mais justos, né, do que os sistemas europeus. Por quê? Eles usavam de uma maneira muito mais homogênea para todos do que o sistema europeu, que separava entre seres humanos respeitáveis e seres humanos inferiores. Que se traduz hoje, né, para os meus amigos, o entendimento, né, a compaixão, para os outros a lei. Então você faz a lei
para os seus inimigos, você não faz a lei para todos. O que gera essa seletividade que a gente vê manifesta hoje em dia no nosso debate político. Então, para alguns eu quero a forca se necessário, e para outros, veja, não é tão sério, né? Não é tão grave assim e tal. Então eu deixei um arquivo do Luiz Felipe de Alencastro, que foi a manifestação que ele fez ao Supremo Tribunal Federal em 2008 ou 2005, eu não me lembro agora, quando foi levado ao Supremo o caso das cotas da UNB. Agora eu não lembro, você lembra que ano foi isso? Foi 2003? Eu não lembro. Não, foi pra frente. 2008, 2009, 10, por aí, né? Por aí. Vai constar no blog? Já, pode ser, a gente pode pôr lá. Boa ideia. É uma boa ideia. Foi no blog. E aí ali ele explica por que as cotas são uma boa ideia frente ao passado brasileiro. Não no sentido de que elas vão corrigir as injustiças, mas no sentido de que existe uma dívida social. Ele fala, nenhuma dívida social é paga. Não dá para você pagar uma dívida social. Mas o simbolismo da medida é importante. E aí, para justificar o simbolismo das cotas, que ele diz, tem que ter data para terminar, você não pode deixar as cotas para sempre. Porque senão elas começam a atuar contra a emancipação dos afrodescendentes. Não é contra os brancos. Que os afrodescendentes começam a perder o ímpeto de se emancipar. Né? Ele vai apoiar essa análise dele, a conclusão dele, nos arbítrios do sistema legal brasileiro. Então, o que é o arbítrio? A partir de agora, se o negro fugir, ele tem que sofrer tantas chibatas em praça pública. Aí, passados uns anos, não pode mais sofrer chibata. Aí, passava 5 anos, não, agora é chibata e ser queimado. Então, era uma coisa de colocar a agressão e retirar todos eles com o poder da lei. E ele falou, isso cria uma situação de instabilidade para o ser humano, que é um negócio de uma crueldade tremenda. Porque por vezes você pode sofrer, e você cria toda a sua identidade a partir disso, de repente você não pode mais, você passa a sofrer a opressão. E esses arbítrios são agravantes desse processo de racismo. Então no blog também, quando a gente for colocar, eu vou finalmente terminar, eu vou colocar um vídeo de um comediante americano em que ele fala sobre o racismo reverso, né? Que a história é assim, por que o negro pode me chamar de brancão ou alemão, mas eu não posso chamar o negro de negão? Isso também é racismo. É racismo reverso. E aí, o que é algo muito típico, né, de você culpar a vítima, né? Então, é típico de você dizer que culpada pelo estupro é a mulher, né? Porque ela deveria fazer de tudo para não ser estuprada, afinal ela que provocou. Então você colocar a culpa na vítima é tradicional de sistemas de dominação, como esses que a gente está trabalhando, né, que são mais ou menos sutis. Ele vai dizer, tudo bem, então para ser possível o racismo reverso, a gente tem que voltar na história e reconstituir tudo de novo para o negro dominar o branco, e aí ele pode fazer, agora sim, agora pode haver. Mas ele faz, é genial a maneira como ele constrói o raciocínio. Eu não vou conseguir fazer aqui com o mesmo brilhantismo, né, com nenhum brilhantismo, na verdade, mas é muito engraçado a maneira como ele reconstitui, né, mas engraçado numa forma razoavelmente trágica. É só para completar a tese de doutorado do Florestan Fernandes, né? A integração do negro na sociedade de classe, que são 2 volumes densos e cheios de informação, que justamente ele vai mostrar que, assim, resumindo de uma forma muito grosseira, né? O negro não sabe o que fazer com a sua liberdade a partir do momento da assinatura da Lei Áurea. E aí? O que eu faço? Eu sou mandado, né? Eu sou conduzido, mas eu não consigo me conduzir. E isso traz todas essas gramas de consequências. E o Clóvis Moura tem um livro dele maravilhoso também, onde ele trata dessa questão que é o negro de bom escravo a mau cidadão. Então é incrível, porque o Clóvis é muito rico, né? Tudo dele é muito bom. E esse trabalho dele de bom escravo a mau cidadão é fantástico também, que vai trazer toda essa temática do negro no Brasil e o porquê, né,
de certa maneira, de estudo. São 2 trabalhos fantásticos. Então, uma pergunta que eu não sei se você passou, né, nessas leituras, se de alguma forma você sabe. Desses reinos sofisticados que havia na África por volta do século XV, XVI, XVII, algum deles sobreviveu e deu origem a alguma nação moderna africana hoje? Até onde eu sei, não. Não, porque todas as nações africanas foram impostas por disputas territoriais entre europeus, né? Sim. Aí eu não sei dizer com certeza se algumas dessas demarcações respeitaram reinos pré-existentes. Mas conhecendo pouco que a gente sabe sobre dominação, o que esses países mais desejavam é não ter fortalecimento dos povos anteriores, certo? Dos poderes instituídos. Então eu imagino, mas eu estou falando logicamente, não historicamente. Eu imagino que se tentava quebrar essa estrutura para poder comandar bem o território. Mas eu acho que é razoável a gente pesquisar. Mas não encontrei nada falando sobre isso. O reino do Mali, ele incorpora hoje o que é o Mali, a Mauritânia e parte do Marrocos, que é esse reino antigo. Mas será que esses povos ainda, esquecendo que existem essas divisões em países e tal, será que esses povos são parecidos, assim, como uma etnia? Não, então não são. Não. Esse é o problema que causou tanta... Até hoje, né? Um continente afundado em guerras civis, né? Porque você demarcou os territórios desrespeitando esses conflitos. Limites tribais, né? Que também é uma consequência das guerras de independência dos anos 60, né? Uhum. Quando estouraram as guerras de independência no continente africano. Né? Mas nem os países Contra maiores. a dominação europeia. Então aí eu não sei. Aí eu não sei dizer se teve ou não, mas... Tipo Nigéria. Nigéria é um país grande, populoso. Será que não tem algum grau de unidade nos, sei lá, 180 milhões que eles têm de habitantes? Não, deve ter. Hoje deve ter. Mas é isso que a menina está falando. O período pós-colonial, você teve genocídios tremendos ali, né? Então, né, que eu tava brincando, o Pol Pot, né? Você tem, assim, atuações, o caso de Ruanda, né? Que é um negócio terrível. Você literalmente exterminou povos inteiros. O que aconteceu na Nigéria também. Na Somália. Angola. Somália até hoje é um país sem governo, né? Um estado não tem estado instituído ali. Né? Então, Guerras de independência, aí o quebra-cabeça desmontou de uma vez, né? eu acho que esse é o problema, é a instituição dessas demarcações desrespeitando a cultura que existia ali. Para você fazer isso, você está dizendo, olha, não importa o jeito deles se organizar, o que importa é eu ter o meu território aqui. E essa foi, acho que a crueldade, literalmente uma arma de destruição em massa. Isso. Quebrou a unidade, né? Acho que mais até do que quebrar a unidade, estimulou a desavença e o antagonismo, né? Que aí você chega e põe, e pior, né? Arma os dois lados. Para você poder canalizar as armas produzidas na Europa e nos Estados Unidos. Né? Que aquele filme, né, O Senhor das Armas, retrata bem. Né? Ainda que de maneira romanceada, né? Mas você tá, a indústria da arma precisa vender, aí você tem um monte de guerrilheiros lá querendo comprar armas e exércitos, né, nacionais querendo se fortalecer. Mas aí eu não sei se houve isso aí eu não sei te responder. Se tem demarcação. Em geral, o que eu conheço é que uma vez demarcado, você teve guerras civis que foram limpando, né, as heterogeneidades para deixar um povo dominar. E até hoje os curdos, né, tem essa briga lá na Turquia, Líbia, Síria, né, eles querem o estado deles porque eles estão morando no território de outras etnias, né, e eles entendem que eles são uma etnia. Isso causa, né, sempre conflitos territoriais terríveis. Muito bom, André. É legal. Valeu. Foi muito bom. Eu